Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar, Moraes. E aí, professor? E aí, Marcos, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui. Vamos continuar falando de educação? É o caminho, né? É o caminho, não tem outro. Se a gente quer mudar o mundo só por educação. Maravilha. Não tem outro caminho. E hoje a gente vai conversar com quem? Hoje nós vamos receber Fábio Avilés, que é professor de Química, gestor, consultor pedagógico, autor de material didático, pai de 2 filhas e também está fazendo mestrado em avaliação formativa e autorregulação de aprendizagem, Moraes. Obrigado, Fábio, por você ter aceito o convite aqui para a gente vir bater um papo de educação. O podcast nosso, só para você ter uma ideia, a finalidade dele é falar de educação. A gente tem milhares de podcasts por aí com os temas mais variados. Dá uma olhada e você vai ver se tem algum que fala de educação. Tem 1, 2 que falam, o resto é gatinho, papel, aquilo que a gente está acostumado. Muitos influencers. Obrigado por você ter vindo. Vamos falar um pouquinho de educação aí. Bom, Moraes, obrigado pelo convite. Fiquei super honrado de poder estar aqui conversando com vocês. E eu acho que tem uma coisa do que eu percebi dos outros podcasts, que é o que eu gosto bastante, sempre gostei, que é de poder falar da realidade, sabe? De como se fosse do show de fábrica. Né? Porque você tem pessoas que vão falar sobre educação, mas falam de um lugar que não é o chão de fábrica. E essa conexão, né, que a gente podia chamar, quando estava dando aula de transposição didática, acho que ela é fundamental falar para trazer nessa nossa conversa. A finalidade do podcast é essa. Não adianta você sabe disso, eu fiquei anos na universidade. Não adianta se encastelar, como a universidade muitas vezes faz, e perde contato com o mundo real. E eu acho que às vezes as conversas sobre educação, elas seguem, teoricamente, Marcos, de uma maneira que fica longe do chão de fábrica. Sim. E da realidade, do dia a dia. Né? A gente estava aqui, né, antes de começar a gravar, a gente estava falando de celular, né? Que você vê, tem leis aí, vamos falar um pouquinho disso, mas o Fábio já colocou um problema grave com relação a isso. Então, assim, a realidade, Fábio, a nossa ideia é essa, trazer gente que está nativa, trazer gente, não que a gente não traga teórico também, mas a gente precisa falar do chão de fábrica, da realidade do dia a dia. E também não pode se esquecer também só de ficar correndo, também não dá para ficar só correndo atrás dos problemas sem uma base, e aí também cada um faz uma coisa. Acho que eu vou dividir com você em relação ao celular, em relação às coisas de uma forma. Você é a favor? Pronto, vou começar por aí. Tem como ficar sem? Não. Então... Pronto, já respondeu. Assim, é que o Fábio tem uma experiência legal, porque ele passou mais de 20 anos como professor em sala de aula e está como gestor. Então ele conhece tanto a realidade dentro de sala de aula, exatamente, como a necessidade de organizar todo o rolê. A gente diz que conhece o outro lado do balcão. Exato. Então eu acho que tem uma visão bastante ampla aí desse assunto. Né? Eu fiquei durante muito tempo, faz 3 anos, esse é o 3º ano que eu não dou aula assim regularmente, dos 2 lados. Então, em sala de aula como professor e também como gestor. Professor de Química. Professor de Química. E eu acho que isso trouxe para mim, e traz ainda, uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é olhar para a escola, pensar na escola para quem tá lá dentro. Não é uma escola para mim, né? Eu não vou pensar numa escola que eu faço para o Fábio. Mas eu tenho que pensar na escola usando o óculos de quem está lá dentro. Então, quando eu vou pensar nas ações da escola, eu tenho que procurar usar o óculos do aluno, do estudante, ou do professor, ou do coordenador, ou do orientador, enfim, de quem está dentro da escola. Não é sobre o que eu acho, é como que eu posso conectar essas questões todas e tornar a escola mais vívida, sabe? Mais no cotidiano todo mundo de fato. Não o cotidiano de só vou para a escola porque sou obrigado, mas assim, que vá dentro dele. A gente falou um pouco de celular. Uma das coisas que a gente tem feito lá no Singular é estudar. Porque é muito comum você ir para a escola, você falar de estudar, e aí o professor ou o gestor fala assim, que livro que você leu ano passado? Pequeno Príncipe, né? Assim, alguma coisa que você lembra lá da escola. Né? Então quando você fala de fundamentação teórica,
tem que ter. Né? Eu acho que a fundamentação, ela te traz substrato para poder pensar nas coisas da escola. Lá a gente tem feito um movimento nas diversas esferas que é de estudar. Então a gente tem lá um grupo de diretores, né, que se reúne toda quinta-feira, que a gente chama de comitê pedagógico. E nesse grupo a gente faz a Cumbuca, que é um método de estudo que tem, que é do Falcone. A gente tem lá um livro e a gente lê semanalmente um capítulo do livro. Todo mundo que está lá lê o mesmo capítulo. Aí no dia da reunião, você põe numa Cumbuca, põe o nome de todo mundo, sorteia o nome de quem for sorteado é quem vai conduzir a discussão. Se quem for sorteado não tiver lido, não tem Cumbuca. E a reunião, isso leva 20 minutos da reunião para discutir sobre esse tema. Né? Então a gente tem feito isso. E o livro que a gente está estudando lá agora é um livro que chama Geração Ansiosa, que vai trazer os impactos do celular na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Você tem muito problema na escola com o celular, Fábio? Tem. Assim, o que a gente sente, né? Especialmente nos mais velhos, na galera do médico, é a unidade que eu fico. É uma galera que está muito com o celular. A gente tem alunos que não conseguem não ficar no celular. Né? Então, na hora da aula, você passa às vezes na porta, o cara tá lá, o professor fica em cima, pede para desligar, pede para colocar na mala, pede para não usar. Mas essa é uma das coisas que tem acontecido bastante, deles usarem aula. Então, a gente tá... É meio como se fosse uma briga, assim, né? Do uso ou não. Então, a maioria não usa. A maioria dos alunos não usa isso, não fica olhando. Mas você tem casos que vão olhar. E é uma briga, porque eles não conseguem mais ficar sem. Tá? E a gente está vivendo nesse cenário. Como é que eu vou fazer? Você estava falando, né? Aquele chão de fábrica. Você tem uma escola com 1.200 alunos, que é o teu caso. 1.500. 1.500. E aí, você faz o quê? Como você mesmo disse. Eu recolhia 1.500 celulares. Porque está em tramitação um projeto de lei para proibir celulares, tablets e aparelhos eletrônicos em escolas. E aí, se for aprovado, como regular isso, como fiscalizar, enfim, como cumprir isso. Né? Eu acho até que isso já chegou no final, assim, tá quase para ser validado, sabe? Tá quase na hora do cumpra-se. Aí você vai fazer o quê? Revista nos alunos? Assim, a lei vai colocando para cada segmento um jeito diferente. Então, para as crianças, até Fundamental 1, não pode levar para a escola, não pode usar no intervalo. No Fundamental 2, pode levar para a escola, não pode usar no intervalo, alguma coisa assim. Para os alunos da educação infantil, nos anos iniciais do Fundamental, do 1º ao 5º ano, o uso seria completamente restrito, mesmo em recreios e intervalos. Já para alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental e do ensino médio, a restrição seria dentro da sala de aula. Só que assim... O professor às vezes vai usar o celular como uma ferramenta também. Ele vai usar, sei lá, o Kahoot, que é uma metodologia, um aplicativo que tem, ele precisa do celular. Então, eu acho que é esse jogo de como é que você faz, né? Como é que você vai tornar uma ferramenta, como é que o aluno fica consciente do quanto isso pode ou não. Porque o aprendizado, Moraes, marca que assim, não é para ele ir para a escola. É uma coisa que ele vai aprender para a vida dele, porque esse negócio vai para lá. Às vezes você está em reunião de professores, quantas formações você não foi fazer de professor, você está conversando com a galera, você está apresentando um tema, e você olha, o cara está no celular. Esse é um problema. Eu acho que assim, a gente precisaria distinguir um pouco assim. Isso é um problema da sociedade. Uhum. Então é um saco, né? Você vai conversar com alguém, o cara está com aquele celular lá, o cara não te olha na cara, não presta atenção. Eu trouxe um psicólogo aqui, o René Schubert, e ele me mandou agora, recentemente, um trabalho que ele ia apresentar num congresso, acho que era na Espanha, sobre o uso do celular, da tela e as consequências. Não é na escola, ele está falando do vício, do que é o vício e qual o problema disso, principalmente para a criança em período de formação e para adolescente. Muito interessante as colocações assim e assustadoras também. Quer dizer, nada apocalíptico, mas é uma coisa que a sociedade precisaria pensar. E isso estourou na escola. De novo, mais um problema que a gente tem da sociedade que acaba estourando na escola. A gente fala que a escola é um laboratório da vida, né? É mais um problema da vida. É mais um problema da vida que vai. É um microcosmo, né? Acho que a escola é um microcosmo da vida. Eu gosto de pensar na escola com um ambiente controlado. Então, o aluno vai passar por dores na escola que está lá, ela está minimamente controlada, né?
Então ele vai quebrar a cara em alguns momentos, mas ele tá lá. É um espaço para isso. Se der ruim, você tem o apoio da escola, você tem o apoio dos gestores da escola, dos professores, a família, mas ele tá ali, sabe? Numa coisa que tá mais... Tem as quatro paredes, como a gente diz, tem as quatro paredes da escola onde tem a segurança ainda. E aí, quando você... Eu acho que as famílias precisam permitir que isso aconteça. Né? Então, precisa permitir que rala um joelho, sabe? Você vai lá e põe... Você pode pôr um brinquedo na escola, um brinquedão lá quando você pensa em infantil e fundamental 1, que a criança, você olha lá e fala assim, ela pode cair e ralar o joelho, pode, e ok, né? Eu não posso ficar, tipo, só limpando o espaço. Eu tenho que deixar ela passar por algumas coisas. Porque se eu só ficar limpando o espaço, né, como se fosse um pai que, num terreno gramado assim, o que o pai faz? Ele vai lá e vai limpando, cortando a grama para não ter nenhuma pedrinha. E a criança passa a vida inteira andando num terreno que não tem pedrinha. Só que vai ter uma hora que esse cara que corta a grama não consegue mais cortar a grama. E essa pessoa, que aí já vai estar mais velha, vai chegar lá e vai encontrar uma pedra e falar assim, puta, o que eu faço agora? A realidade se impõe, né? A vida se impõe, né? Ou então eu tenho um pai meio helicóptero assim, né? Que ele fica olhando por cima. Isso aqui a gente tem bastante. Né? Eu sei tudo o que acontece. Eu sei tudo o que acontece com meu filho, beleza, eu tô olhando aqui tudo. Aí eu vejo acontecer alguma coisa que eu não quero que aconteça. O que eu faço? Eu desço com o helicóptero, tiro meu filho da situação, vou no outro lugar e ponho ele no outro lugar. Eu vou poupando ele de algumas frustrações que vão impactar. Isso vai fazer diferença para ele. Como é que ele constrói casca, né? Assim, como é que ele constrói esse tipo de resiliência ou de resistência? Se ele não passar por algumas coisas, algumas frustrações. Não tem como fazer. Porque a vida é assim. Isso é uma coisa que às vezes eu vejo dessa geração atual aí dos pais. Claro, eu como pai também, até hoje, sei que tem... Uma vez, quando minha filha nasceu, falaram assim para mim, olha, a partir de hoje é completamente diferente do que antes. Porque ter filho é você pensar, né, a vida inteira nisso. E ainda mais a gente que é latino, que tem uma ligação com a família maior, né? Tem uma história que eu acho ótima. Falou que tinha um jornalista, eu não sei o nome dele, famosíssimo, italiano. E ele foi para um outro país, tinha um cara esperando ele, não tinha celular na época. Aí, e um cara assim, respeitado, que o pessoal tinha medo dele, porque era um jornalista que falava firme. E aí, quando ele chegou lá, ele passou perto, eu não sei em que país ele estava, ele passou perto de um telefone público. E ele falou pro cara que estava com ele, para aí que eu preciso dar um telefonema. Ele pegou, foi lá, rapidinho, tal, voltou, ele falou, resolveu já? Ele falou, não, só foi avisar minha mãe que eu cheguei. Então, assim, você ter filho, a gente sabe que tem preocupação, mas não dá para você querer aparar todos os problemas, porque a vida não vai aparar. A vida vai te entregar uma conta e uma hora ela entrega, pesada. Entrega. Então acho que esse é uma das... Eu gostei do pai helicóptero, essa foi a novidade, essa eu não tinha escutado ainda. Porque assim, é muito sobre isso, né? A gente sabe, né? Tem a Nath de 12 e a Júlia que está agora na faculdade. Você vai acompanhando, você quer, né? Você vê que não vai dar muito certo, você fala assim, não, eu vou fazer no lugar, não vou deixar passar por isso, vou deixar. Então, qual é a métrica que a gente faz, né? É difícil, não é fácil assumir esse lado do pai ou da mãe, enfim, dos responsáveis, assim. Mas eu acho que a gente tem que deixar acontecer, né? Então, dentro da escola, eu acho que a gente precisa criar esses momentos. Então... Que são até legais muitas vezes, por mais que sejam às vezes difíceis, são momentos interessantes, até agradáveis. Parece contraditório, mas não é. Dentro da escola, quer dizer, a criança, vamos dizer, pequena, ralar. Criança que morde a outra, tem mania disso, né? Tem. É comum. Aí começa a baixaria nos WhatsApp. A criança foi lá, mordeu a outra. Tá bom, você avisa, olha, o moleque acho que é canibal, não sei, tá? Aí tá mordendo o coleguinha. Mas existe isso, pombas. E aí tem mãe que resolve, pai que resolve pôr fogo na escola por causa que vocês não viram isso. Pô, são 30 crianças por sala, depende tem lugar que às vezes a escola infantil tem 40 na sala, lá com 2 professoras no máximo. É difícil você controlar esse processo. E você vê que os pais se incomodam com isso, né? Você tem muito problema disso lá, Fabio?
Olha, mas a gente tem desenvolvido na escola... Só fazer um parênteses aqui. O Fábio, ele está numa escola privada. Sim. Que é diferente da pública. A pública a gente sempre fala, depois a gente vai entrar nesse assunto. São dois mundos completamente diferentes, o privado e o público. Eu acho que, antes da gente entrar nesse assunto, eu estou fazendo mestrado, né, eu estou estudando autoavaliação, avaliação formativa e autorregulação de aprendizagem, e no grupo de mestrado, eu faço lá na USC e tem bastante supervisora de ensino de São Caetano. Né? E elas trazem muito da realidade, muitos professores também de rede pública lá, que vão trazendo dessa realidade, então, de como é que funciona, como é que não funciona, como que é a estrutura que tem lá e do quanto que se usa, quanto e não você está num lugar privilegiado que o público é privilegiado, em São Caetano, Santo André, que é diferente do que o resto do Brasil. São Caetano especialmente é bastante diferente, né? Mas a gente, em relação a esses problemas, a gente tem, né, também, Moraes, mas como que a gente tem pensado a escola? A gente tem pensado a escola, e aí em todas as nossas unidades é assim que a gente tem feito, olhando qual é a melhor escola para o aluno. Ou ainda, que aluno que eu quero formar. Então o aluno que passou pela escola todo o tempo, do infantil, fundamental 1, anos iniciais, anos finais, ensino médio, como é que eu quero que esse aluno saia da escola? Quais são as características que ele tem que ter? A gente olha muito para as 10 competências gerais da BNCC. Então eu quero um aluno que tenha isso, um aluno que tenha conhecimento, um aluno que saiba preservar, um aluno que saiba respeitar a arte, um aluno que tenha autocuidado, um aluno que construa o seu projeto de vida. Isso desde o infantil. Né? Então, e mais as outras características. Eu falo assim, bom, mas como é que eu faço isso na escola? Então, como é que eu falo de construção de projeto de vida desde a educação infantil? Como é que ela com 2 anos, com fralda, vai construir projeto de vida? Como é que eu conecto as ações da escola? Como é que eu vou fazendo com que eu permita que ele vivencie coisas que lá no final eu vou dando sustância para ele chegar lá e eu estou conseguindo pensar no projeto de vida. Eu consigo pensar numa carreira quando chega lá no ensino médio. Então a gente tem feito muito isso. E aí você vai colocando os alunos como centro do processo. Não é um centro deles mandarem, mas eles são um centro dos nossos pensamentos. Então quando a gente vai elaborando coisas, a gente pensa nisso. Então, olhando para cá, então como é que eu vou fazer com os professores em relação à formação, em relação à condução, como é que a gente faz com os coordenadores? Então, a gente tem muito desse lugar. Sabe o que a gente tem pensado, Moraes? É até às vezes um pouco pretencioso que eu falo para você, mas tem os pilares da educação da Unesco. Então, tem o aprender a ser, aprender a fazer. 1996. Isso. O relatório que eles soltaram. Teve uma remodelação aí nos anos 2000, mas a gente está colocando um pilar novo. Sabe, isso está dentro das nossas... E a gente vai estudar para conseguir... Está estudando para poder fazer isso. Que é o aprender a querer. Então, eu preciso ensinar o aluno a querer as coisas. E não só... deixa aí, sabe? Deixa a vida me levar. Apareceu aí, eu quero... Não. Então, quando ele quer fazer alguma coisa lá na frente, como é que ele aprende a querer ao longo da vida? Então, é como se a gente estivesse colocando um pilar novo dentro da escola. Isso é interessante. Isso daí é bem interessante. Porque são as 4 pilastras tradicionais que você tem. Esqueci o nome do relatório lá. Do Delors. Delors. 96. E aí você tinha, né, os 4 pilares lá e vocês estão colocando mais um, então. A gente está colocando nas coisas que a gente pensa esse 5º pilar. Legal você que está aí assistindo e pegando essas dicas. Você usou um livro legal. Você falou... a gente usou o Geração Ansiosa, que a gente tem estudado na Cumbuca. Ansiosa, que vocês estão trabalhando. A ideia da Cumbuca, que eu achei super legal. A gente sempre fala aqui de soltar ideias para as pessoas que assistem, ou né, o cara que só ouve o podcast, que ele use, né? Tire ideias daqui, não é porque a gente fala também que está certo. E o relatório Delors, publicado em 1996, foi um documento da Unesco que apresentou conceitos e bases inovadoras sobre a educação. Dos principais pontos do relatório foi a identificação de 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu tive aula na licenciatura, quando eu fiz na PUC. Eu tive um certo privilégio. Era década de 80, o país passava por um processo de democratização, a volta de muita gente, Paulo Freire tinha voltado, bom, em suma. Mas eu tive alguns professores, entre eles, depois viraram meus colegas, né? O Cortella foi meu professor, a gente tem uma diferença de acho que uns 7 ou 8 anos, ele era moço. Terezinha Rios,
o professor Ronca, que foi reitor da PUC, e são pessoas todas ligadas com a área de educação. E a gente sempre escutava lá, era meio generalizado, a regra dos 3 saberes. Eu uso isso em palestras sempre. O saber fazer e saber por que você faz. Se você olhar o relatório Delors, ele encaixa direitinho isso. Né? Eu digo que é o Tupiniquim, são as 4 pilastras da Tupiniquim. Saber fazer e saber por que faz. Se você olhar o relatório, é a base. Agora, essa outra de querer é legal, porque traduz muito o mundo atual, né? A gente tem pensado nisso. Então, bom, como é que eu faço, né? Eu preciso ensinar ele a querer alguma coisa. Ele precisa aprender a fazer isso. Porque a gente vai... Tem muitas coisas da nossa vida que a gente vai querendo porque a gente, de repente, olhou e falou assim, eu não estava pensando nisso. Né? E agora eu pensei e eu quero ir para lá. Como é que você constrói essas bases? Então, pensando nos alunos, né? Pensando na construção do projeto de vida. Então, quando eu vou lá e o aluno... como é que o aluno descobre, por exemplo, que ele quer estudar fora do país? Como é que ele faz isso? Ele não acorda um dia e fala assim, hoje eu vou... Acordei... O cara quer fugir de casa. Essa família vai embora. Eu quero estudar fora do país. Mas como é que ele vai construir isso? Como ele aprende a querer essas coisas? Para que serve aquilo? Né? Então, aí quando ele faz isso, ele quer fazer isso, tá, mas ele não tem condição de estudar fora do país. Não tem grana para isso. Será que tem como ele dar conta e estudar fora do país mesmo que ele não tem dinheiro? Ou você vai para algum lugar que ele precisa ter uma língua, precisa saber inglês e ele não sabe. Será que ele tem como fazer esses processos? Será que ele tem como aprender, mesmo que ele não tenha condição? Porque é muito sobre isso. Mas ele vai aprendendo quando ele aprende a querer, ele aprende a construir projeto de vida. Ele aprende a construir a história. Você acha que o jovem de hoje, vou falar um pouquinho de ensino médio, em cima do que você está falando, ele está mais perdido, vamos usar um termo, né, chão de fábrica, ele está mais perdido hoje do que quando nós estudamos. Nós não, porque eu sou mais velho que vocês, mas assim, né, da geração de vocês, ou a minha, você acha que... Eu sempre uso isso, porque as pessoas esquecem que foram jovens, né? É verdade isso. Você conversa com pessoas, o cara fala assim, você esqueceu que você teve 15 anos, você fez um monte de idiotice dentro da tua realidade, daquele mundo que você vivia. Mas assim, você acha que o cara hoje está mais perdido, assim, em quantidade mesmo? Assim, claro que não estamos falando aqui nenhum trabalho científico estatístico, mas eu sinto, eu acho que sim, posso estar enganado, mas eu estou achando o cara mais perdido nesse momento. Moraes, eu acho que é diferente. Eu não acho que eu consigo falar em mais perdido ou menos. Quando a gente fez vestibular... Não mais ou menos perdido, mais pessoas que não sabem. Então, assim, quando a gente fez vestibular, por exemplo, né, que é um dos fins da educação básica, é o cara fazer vestibular. A gente tinha um certo número de cursos. Hoje você tem um número muito maior. Hoje você tem mais de 1000. Que muitos não deveriam ser universitários. Esse Também. É no Brasil, né? O cara acha que para ser importante ele tem que ter a universidade. Não precisaria fazer a universidade, então, assim, em alguns cursos. Isso já dá um pouco da dimensão, né, das possibilidades. Então você tem muito mais possibilidade. Eles conhecem muito mais o mundo do que a gente conhecia. Eles acessam muito mais tudo que acontece no planeta do que a gente tinha. Então a hora que você tem esse monte de coisa, fatalmente, do meu ponto de vista, você fica mais indeciso em relação ao que fazer. A evasão no primeiro ano da faculdade, o que me faz tocar nesse assunto e levantar, é o número de evasão do primeiro ano da faculdade. Claro que em alguns cursos, menos, no caso de medicina, porque é difícil entrar e acho que o cara depois tem medo de largar. Mas a média é 40% de evasão no primeiro ano. Tem curso que bate 50%, 60%. 10 alunos, 4 desistem. Isso é a média. Mas tem curso que é muito mais e tem curso que é menos. Então você acaba tendo uma evasão significativa. Para mim tem muito a ver com possibilidades, né? Tem muito a ver com esse olhar para o mundo e desacortinar uma série de coisas. E aí nesse sentido eles ficam mais perdidos.
Eu acho que é muito sobre isso. E é difícil pra gente falar, né, de ficar mais perdido ou menos do que a gente, por conta do usar o óculos dele, né? Porque Então, a gente realidade fala virtual. usando o nosso óculos. Então a gente acha que na idade deles, é o que você falou, a gente era super decidido, a gente sabia o que queria, que não tinha dúvida de nada. Eu era. nasci sabendo, né? Eu não falei pai e mãe primeiro, eu falei que curso que eu queria fazer. E não era isso. Não, eu larguei o curso de odonto para fazer geografia. Eu sou a prova disso. Né? Então assim, e a gente, eu entrei na universidade para fazer química, bacharelado. Aí no segundo ano, apareceu a oportunidade de dar aula no supletivo. Aí a hora que eu comecei a dar aula, eu falei, é isso aqui. E assim, eu não consigo ficar muito tempo parado, eu ia ficar fazendo pesquisa em laboratório, mas é isso aqui que eu quero. É a mesma coisa. Eu fui na geografia, eu fui trabalhar como geógrafo, eu comecei a dar aula, falei, é isso. Mas eu fiquei na dúvida, porque geografia, você tem a profissão do geógrafo. E eu fui estagiar na prefeitura, 3 meses caí fora. Não, nossa, terrível. Eu falei, eu não vou ficar preso aqui, mas eu queria fazer projetos. Aí eu pensei, a pós-graduação. É a hora que você vai desenvolver isso daí. E eu também, assim, parei na gestão por um convite que eu tive. Você ficou anos na gestão. Eu tô desde 98, eu sou gestor. Né? Então, assim, passei coordenação e tô na direção agora. Mas eu não entrei na universidade achando que eu ia ser gestor de escola. Até porque eu era super envergonhado, tinha vergonha de conversar com todo mundo. E aí, jamais, sala de aula, eu jamais ia pensar num negócio desse. Mas aí você vai, então a vida vai trazendo outros caminhos. A gente tem uma profissão hoje que ela não é a profissão que eu entrei na universidade para fazer. Com a gente já aconteceu isso. Com eles vai ser muito mais intenso. Então é mais complexo. Por isso que eu aprender a querer, para mim é tão relevante. Pra gente tem sido tão relevante. Né? Olha, eu vi um número. Esses números eu também não sei de onde aparecem, né? Que você vai lá, os economistas calculam umas coisas que a pessoa, nossa geração, geração hoje quem está com 60 e 50, não é de vocês, ela teve de 5 a 7 profissões não, carreiras, ocupações diferentes. Essa geração vai ter mais de 15. Até pelo mundo que você vai criando e vai abrindo um leque. Eu não sou adepto né? Porque do jeito que eu escuto muitas vezes, dá sempre a impressão que no passado era melhor. Não é verdade isso. Eu vi cada coisa em escola no passado que você olha e fala, pelo amor de Deus. A gente tinha outros problemas, né? Vamos lá, nós estamos com o vestibular, né? O Fábio estão há anos lidando com o vestibular. A qualidade das provas. Se você olha uma prova dos anos 70, da década de 1970, da década de 1980, e olha uma questão hoje, é completamente diferente, super melhor, bem elaborada, uso de imagem, a tecnologia, até de impressão. Imagina, quando eu fiz lá, só faltava ser mimeógrafo, né? Entregue a... O pessoal não sabe o que é mimeógrafo hoje em dia. Entregue lá para fazer. Melhorou muito, muito. A qualidade do material didático. O Brasil tem um dos melhores materiais, Marcos. Você que não é da área, vamos dizer assim, o Brasil tem uma das melhores qualidades de material didático do mundo. O material didático, você pega os livros de outros países e olha o nosso, dá 10 a 0. O nosso material dá 10 a 0. O que a gente tem de melhor em relação... Qualidade, quantidade, acabamento do livro. E, né, você olha os livros didáticos. Puxa, eu tive tanta decepção, eu ia às vezes viajar para comprar livros para comparar, falar assim, deixa eu ver o que os caras estão fazendo. Putz, tinha vontade de sentar e chorar. Você olhava, você falava, mas esse é o livro. Cara, agora tem outros países que tinham materiais, livros excelentes. O Brasil tem, então assim, melhorou, e isso melhorou. Né? Agora, te jogo uma pergunta, se esse lado melhorou, por que a gente continua patinando nas avaliações? Você fala em avaliações... internacionais. O Brasil continua com posições ruins, né? É uma briga minha eterna. Não dá para, se você quiser fazer um país, não dá para ser o último, penúltimo, antepenúltimo.
Eu acho que a gente tem uma série de explicações, né? Assim, uma coisa multifacetada para você poder dar uma resposta tão direta. Para mim tem alguns cenários, né, em relação a isso. Essas provas internacionais, elas exigem habilidades que, por exemplo, a avaliação tradicional da escola não costuma cobrar muito, né? Então ela ainda é, às vezes você tem uma boa condução das coisas da escola, muito mais na linha do, sabe, o professor falando, aquela coisa mais da escola que a gente teve. Isso é importante, desenvolve algumas habilidades, mas essas provas elas cobram às vezes algumas outras possibilidades. Então ela vai cobrar, por exemplo, muita resolução de problema, ela vai cobrar algumas situações diferenciadas, sabe? Ela cria um contexto diferente. E quando você fala da questão de vestibular, é sobre isso. Então, quando a gente fez vestibular, era uma questão mais papum, assim, era o calcule, tipo Arbe Fetui. Né? A gente estudava decorando uma lista de perguntas, chegava na prova, dava certo. E essas provas vão mexendo com outras coisas, elas vão mexendo com outras habilidades. Então, acho que isso um pouco tem a ver com a falta de familiaridade do aluno com esse tipo de exercício, com esse tipo de situação. Tá? Não é o que o ensino é melhor ou pior na nossa época. Ele é diferente. Sim, claro. Né? Então, ele é diferente. Mas eles têm pouca familiaridade. Isso é uma coisa. E a familiaridade com esse tipo de questão, de situação, é porque isso não aparece tanto no cotidiano da escola. Tá, e tudo bem não aparecer, mas as provas eu acho que tem essa questão. Outra coisa é que quando você olha para esse cenário dessas avaliações internacionais, a gente tem a presença de alunos de rede privada, mas a maioria é aluno de rede pública. E quando você olha para o cenário da rede pública, você tem coisas que vão impactar na aprendizagem que vão além, que às vezes não acontecem em outros lugares. Então, por exemplo, quando você pensa em rede pública, o aluno vai lá para a escola e o aluno tem, por exemplo, a merenda, né, ou a refeição, que é a única refeição do dia dele. Então, muito do cara ir para a escola é meio que de subsistência até. O cara vai para comer. Então assim, como é que o cara que eventualmente vai para a escola, isso é uma coisa muito importante, é a primeira e única refeição do dia dele, como é que esse cara aprende? Quais são as condições que ele tem de aprendizagem? Quais são as condições que ele tem? E aí não é sobre a escola, sabe? Não é sobre a parte pedagógica da escola, não é sobre um professor que está mais ou menos formado ou mais ou menos empolgado com a aula, não é sobre ele. Porque esse aluno que vai lá e come a primeira vez do dia, ele tem uma condição de aprendizagem que é diferente de um aluno que toma café da manhã antes de ir para a escola, o aluno que almoça bem todo dia, um cara que janta. Então, sabe, isso impacta a aprendizagem. E essas provas, quando você olha as provas internacionais, sabe, a galera que está lá em cima, se olha para o cenário deles, os alunos que fazem, esses alunos não têm essa dificuldade. Então, assim... Já vão falar que você é comunista. Não, porque isso que você está tocando é um ponto crucial. A escola traduz a desigualdade social que você tem no país. Exato. Quando você pega a escola pública, se você fizer uma análise, tem vários trabalhos disso. Quando você faz uma análise espacial, então você pega uma escola pública num bairro de classe média ou central, é diferente do que de uma escola de periferia. A realidade é outra, há uma série de características dessas escolas, e o que me incomoda, Fábio, é que assim, os caras tentam resolver de uma maneira única esse problema. E não é. Também não dá para falar, como eu já escutei gente assim, enquanto não se resolver a desigualdade social, esse problema nunca vai ser resolvido. Teoricamente, tudo bem. Mas eu vou ficar o quê? Esperando? Você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Uma coisa está diretamente ligada à outra. É claro. Isso. Então você tem que criar situações que você respeite as características daquela escola, daquela região. Daquela comunidade. Eu gosto de pensar, que você falou de ligado, Marcos, eu gosto de pensar assim, bom, o aluno vai lá e eventualmente essa é a única refeição do dia, ou o aluno está chegando o cara chega do nono ano no médio, o cara está eventualmente menos preparado, o cara está mais imaturo, tá bom, beleza? Não sei o que, agora, como é que sabendo dessa condição eu permito e crio possibilidades para que ele aprenda mais, para que ele possa, sabe, crescer, para não deixar ninguém para trás. Então, eu sei isso aí, né? Então, é a única refeição, beleza.
Não tá, eu vou esperar resolver o que você falou. Resolver um para começar o outro? Não dá. Não dá tempo. Eu não vou ficar pulando geração até quando? Não, eu tenho essa condição, ok. Como é que eu faço para ser diferente? Né? Então, é igual quando você fala do professor que vai... Ou professor, ou gestor, enfim, que vai estudar e não tem tempo para isso. O cara dá 40 aulas por semana, como é que você faz? Bom, é complicado? É. Mas não tá dado? Não tá dado? Tá. Então, como é que a gente cria e permite possibilidades, e usando aí a gente tem que usar criatividade, usar um monte de coisa, mas como é que eu crio e permito que ele cresça nessa condição? Eu gosto muito de pensar desse lugar, sabe? Putz, explica algumas coisas? Explica, vai, tá bom. Beleza. E agora? O que você faz mediante ao... E eu acho que uma das respostas, não sei se estou certo, mas é respeitar as características da região. Né? Se você respeitar as características locais e sabe, o que é culturalmente, o que aquela comunidade ela se interessa, o que aquele jovem, você pode despertar o interesse dele como, né? Respeitando as características. Porque você imagina o Brasil, país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, você pega lá no interior da Amazônia, qual é a realidade? Você acha que é a mesma de um colégio central da cidade de São Paulo? Claro que não. Se você pegar a cidade de São Paulo ou o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, se você pegar a parte central e a parte periférica, já é completamente diferente. Sim. Você precisa despertar interesse naquelas pessoas. Mas eu acho que se você escutar a comunidade e respeitando as características locais, né, as festas, as tradições, eu acho que você consegue criar o elo que muitas vezes falta entre o jovem e o mundo atual. Né? Você ensina o cara a aprender a querer. Exatamente. Eu acho que... E os professores, vocês estão lidando isso só com os professores ainda? Estão numa discussão no núcleo acima de discussão? Vocês já levaram? Como é que está isso, né? Mas você está falando da pilastra que vocês estão colocando do querer? A gente tem feito, a gente toma isso muito como referência, né? Então a gente não está criando esse processo mais estruturado. Mas quando a gente vai propor alguma coisa na escola, isso está por trás, né? Então a gente tem alguns temas assim anuais, vai. Então, há 2 anos foi Ninguém Fica para Trás. Então, tudo que a gente ia fazendo na escola, a gente tomava isso como referência. Né? Então, vamos pensar no esquema de recuperação. Então, o Ninguém Fica para Trás. Então, como é que eu, olhando a situação que está dada, entendo as possibilidades da escola e faço com que eles não fiquem para trás. Então, esse ano a gente está tendo muito como tema, o nosso tema esse ano, o gerador, é criatividade. Tá, então, a gente tem usado a criatividade para desenvolver as coisas na escola. Né? Então, e o Aprender a Querer, a gente está construindo. Né? A gente está elaborando isso daí. Então, a gente está estudando como vai fazer. Mas ele está lá. Então, a escola já levantou. Então... E essa é a função da escola, colocar caminhos para que o corpo docente discuta. Vocês estão tendo muito problema, Fábio, com o professor? A gente tem falado disso direto aqui, do apagão de professores em São Paulo, principalmente. Nós não estamos achando mão de obra para colocar no lugar. Olha, eu acho que é um problema mundial, não é nem só do Brasil. Né? Ainda ontem eu fiz uma... A Tânia colocou isso quando teve aqui. A Tânia teve aqui, e a Fontolã, e ela colocou isso do problema que é mundial. É mundial. Ela citou o exemplo da Alemanha. Da Alemanha, e que não é o salário, no caso, ou na Suíça, que você não tem professor. Eu acho que assim, é uma dor. Ontem eu fiz uma reunião com algumas escolas aí do ângulo para a gente falar do ensino médio revisado e da matriz e como é que ficam as leis. E aí uma diretora de Poços de Caldas, eu acho. Ela estava trazendo lá que quando eles foram montar a matriz, eles foram colocar arte, eles quase não conseguiam achar o professor de arte. Quase eles começaram o ano sem, porque não achavam.
E não é nem questão do cara estar bem ou mal formado. Não tem. É não ter o professor. Tá bem ou mal formado, tipo, já é uma coisa além. Né? Se o cara estiver mal formado, já é um achado. Já é um achado. Então a gente vai passar por isso quando a gente viaja por aí, vai conversando com escolas, a gente percebe isso. Né? Lá, felizmente, a gente não tem tido problema, sabe, com os professores. A gente tem uma equipe de professores bastante consolidada, tem professores com bastante tempo de casa, tem professores com menos tempo, mas a gente tem bastante disso. Né? Como é uma escola muito tradicional, os professores também já estão lá. O singular, para quem não sabe, a gente está falando também, não é propaganda, não é nada, mas você está falando do singular do ABC. Tô falando lá da rede do singular. Né? Da rede do singular. Então a gente tem muito disso, né? Dá um abraço no Paulo. E no Paulo também. Do Paulo e do Paulo, que comandam o singular há anos. São pessoas que acreditam na educação. São só 59. Só 59 anos comandando. Então, a gente não tem muitos problemas com essa questão. Então, é lógico que a gente tem algumas matérias que às vezes você vai tendo uma troca, e aí fica mais complexo de achar o professor, fica mais complexo de encontrar alguém que vá... Mas a gente não tem tido dificuldade. Foi o grande problema do ensino médio na rede pública. Não tinha professor para dar os itinerários, não tinha. Você volava lá... Né? Mas é que nem na rede pública, quando você fala da escola de tempo integral, eu acho que o caminho sempre vai ter as coisas que são boas, as coisas que não são tão boas, né? Mas quando eles transformam a escola em tempo integral e fazem uma estrutura que obriga o professor a ficar o dia inteiro na escola, eu acho que a escola ganha muito com isso. Porque quando o cara vai lá e dá aula da área, né, o cara é professor de ciências da natureza, não de química, por exemplo, ele fica mais tempo na escola. E quando ele fica mais tempo na escola, ele fatalmente conhece mais o aluno. E conhecer mais o aluno é extremamente importante para aumentar o engajamento, para aumentar a aprendizagem, para aumentar um monte de coisa. Então, assim, eu acho que você vai fazendo isso, você força o cara a ficar mais lá, ele conhece mais o aluno. Isso tem muito ganho. Sabe, diferente você vai lá, né? Que eu dei aula bastante tempo em PV também. E PV é um lugar que você não sabe o nome do aluno, né? Só quem trabalhou em pré-vestibular que sabe, principalmente em São Paulo, que as salas são gigantescas, né? Agora mudou um pouco também a característica, mas eram salas, nós pegamos aquela 180 por aluno. Cheguei a dar aula com sala com 200 alunos. Sim. Só quem Deus sabe o que é aquilo. Cada caso. Era palestra, né? Assim, não era aula. Você dava um monte de palestra. Você, na verdade, dava exatamente. Cheguei a dar 15 aulas, Fábio, num dia. Não, e assim, como sei lá, e no pré-vestibular, por conta dessa condição, você não tinha como conhecer o aluno. E colégio de educação básica você precisa conhecer. É por isso que as professoras de infantil e anos iniciais, elas são tão importantes na formação deles. Porque elas conhecem, sabe, mais do que Fundamental 2 e médio. Mas por que elas conhecem mais e melhor? Porque elas estão todo dia com os mesmos. O professor do médio não. O professor do médio vai lá, se ele vai dar, sei lá, 40 aulas por semana, e ele dá um setor, uma frente, 2 aulas por semana, olha quantas turmas ele tem. Olha quantos alunos ele tem que dar conta. Né? Se ele pega, sei lá, se o cara dá 20 aulas, se a turma tem uns 40, quantos alunos o cara dá? Como é que ele conhece? Ele não sabe quem são os alunos. Eu tive 80 mil alunos, eu tive que calcular isso. 80 mil alunos. Eu fiquei de 86, foi a primeira vez que eu entrei no pré-vestibular. Já dava aula. Mas no pré-vestibular 86. E fui no pré-vestibular até 2015 para 16. Direto em sala de aula. Que é um universo também, isso é legal falar um pouco. Era um universo fantástico. Hoje ele ganhou uma mudança, mudou um pouco a característica. Mas eu diria que eu sou um privilegiado. Quem deu aula naquele período lá, não era pela bagunça, não era pela... Ao contrário, né? Os meninos, no final, saíam... Eu sempre fui contra muita coisinha, sabe? Musiquinha que ensinavam para decorar, aquelas coisas para fazer a prova. Eu não sei se era porque a gente trabalhava num pré-vestibular que era contra isso, né? Mas assim, as coisas aconteciam, né? Ontem eu recebi uma visita em casa e era de um ex-aluno, que hoje é um professor excelente de história. E aí ele estava falando, se lembra daquilo, se lembra daquele outro, né? Eu falei, meu...
coisas que se você conta, né? O pessoal lá de casa diz assim, Fábio, para de contar essas histórias em festa, porque o pessoal acha que é mentira do que a gente... Nós trabalhamos, eu e o Fábio, muito tempo viajando, né, Fábio? Que experiência aquilo lá, hein? Foi uma experiência ótima. Era sensacional, né? A gente saía nas férias, parecia a Caravana Holiday, né? A gente saía viajando o Brasil aí para capacitar professores. E principalmente no interior de São Paulo. Que época isso? Década de... Não, 2000, né? 2000. A primeira década do século. A gente fez vários, eu fiz vários, além de pagar bem, pagava bem, a gente ficava semana fora, cara. Ia numa van aí pelo Brasil, aí, nas prefeituras que usavam o material e que davam sinais de que não estavam indo bem. Uhum. Tinha interessantíssimo isso. A gente pegou olha que caso interessante, não vou citar o nome aí da cidade aí, mas tinha um mapa onde todas as cidades ao redor iam melhor e aquela prefeitura ia pior. Qual o motivo dela ir pior? Aí fomos olhar, os caras descobriram que era a formação dos professores, porque eles eram formados pela mesma faculdade que tinha na cidade que não era boa. E aí você via uma coisa. Nós fomos lá, a gente trabalhou durante 2, 3 anos, mais ou menos, com eles, e a gente virou conhecido até dos caras. E para eles, e você sabe que os resultados começaram a aparecer nas avaliações, eles começaram a melhorar. Então isso é uma coisa interessante. Só que toda a política da educação, é o que você está falando, não é da noite para o dia como as pessoas acham, né? Não, educação é um processo muito lento, né? Você não tem uma medida aqui, ela vai dar impacto rápido, né? Então demora para aparecer, demora para ter o resultado. Então tem que ter uma paciência que às vezes você não encontra, né? Então, ainda mais numa era que a gente vive de instantaneidade, né? E não tem, assim, você vai lá, é igual a gente começou falando do celular. Bom, para sentir os impactos que o celular vai ter de fato neles, vai demorar um tempo, porque eles vão viver com isso, né? Então eles vão viver, aí que você começa a perceber e fala assim, nossa, e agora? Como é que eu faço? Então as ações, elas têm um tempo de maturação para ter o resultado. Acho que a educação é muito disso, né? Então é um processo, acho que em termos políticos, né? É uma coisa que não aparece, não dá para ver. Educação não é uma ponte, né? Então não é. A nota das avaliações internacionais, eu costumo dizer que nota de avaliação é o jeito que torna a aprendizagem visível. Porque você fala assim, eu aprendi a ler texto, a interpretar. Como é que eu olho para você, Marco, e falo assim, você sabe ler texto? Não tem como fazer isso. Nem se eu te dar um texto na mão, eu não consigo olhar para você e ver que você sabe interpretar. Como é que eu transformo isso em alguma coisa que seja visível e palpável e que eu possa fazer alguma coisa sobre? É com nota. Então a avaliação, ela traz luz, né? Então quando você olha a avaliação internacional, com todos os problemas que ela tem, com todas essas coisas de não considerar o contexto, mas ela torna visível algumas coisas. E a partir daí, igual nota de escola. Sim. Tá certo ou não tá certo a nota, a avaliação foi certa ou errada, não tem certo ou errado, mas enfim, é um dado que tá lá. É como eu olho e falo assim, o aluno tem nota 2, o que quer dizer 2? Tecnicamente não quer dizer nada. Mas 2 sinaliza para mim alguma coisa. E eu acho que falta falar para o aluno isso. Muitas vezes. Ele tirou 5 numa prova. O que é tirar 5 numa prova? O que significa isso? E às vezes, dependendo do contexto do aluno, aquele 5 é muito. Né? Sim, claro. Não, você está certo. Perfeito. E eu acho que falta, né? É o que eu sempre bati durante muito tempo. Quanto tempo o aluno passa na escola? Qual é a finalidade? Ele vai lá estudar, tem todas as coisas, vamos preparar o cidadão, tá bom. Quanto tempo a escola gasta para ensinar o aluno a estudar? Pouquíssimo. Isso se citam. O cara fala, você tem que estudar. Tá, como é que eu estudo? O que é estudar? Eu acho que isso é uma coisa que também falta na educação. O ensinar o porquê você está fazendo aquilo. Você tocou num ponto que é o que eu estou estudando no mestrado. Né? Quando a gente fala de autorregulação,
tem muito a ver com esse... com ensinar a fazer essas coisas, né? Então, por que eu fui parar com esse tema, né? Quando eu cheguei lá no Singular, eu tinha ficado 20 anos numa escola em Guarulhos, aí fiquei uma temporada no interior e acabou não dando certo a gente mudar para lá. E eu cheguei no Singular, uma escola eu nunca tinha dirigido uma escola com tanto aluno e de ensino médio, porque era o que tinha. Depois da pandemia, eu falei assim, nossa, os caras ficaram 2 anos fazendo prova coletivamente. Porque vamos combinar que você podia fazer um monte de estratégia, mas eles faziam. Faziam, claro. Né? Então assim, também na época a gente quis usar no digital o mesmo jeito de fazer no presencial. Não deu certo. Não dá certo. Era tipo jogar futebol com regra de basquete. Não ia dar certo. Como que vocês faziam? Não, assim, todo mundo fez isso. Né? Mas por isso que não deu tanto certo. As avaliações eram digitais, o cara fazia em casa. É quase uma prova física, só que no formulário. Tá. Só que com a condição que assim, eles conversavam lá no Discord, eles usavam muito mais o Discord do que o WhatsApp. O Discord é a comunicação de games, né? Então assim, eles usam muito mais essa plataforma do que... E era assim. Você tinha lá os alunos que eram mais... que a família ficava mais em cima, não faz sozinho, não sei o quê, mas eles... Era. Então eu cheguei lá, olhei e falei assim, nossa, velho, como é que eu vou fazer? Fui buscar algumas referências, né, do que estava se fazendo no mundo. Quais as estratégias que se estava usando no mundo. E eu encontrei essa coisa da autorregulação. Né? Então, que é como é que eu me autorregulo. Né? Como é que eu vou lá e chego numa situação... bom, eu tenho essa fraqueza. Sabe? Eu tenho essa fragilidade. Como é que eu lido com isso? Como é que eu fico melhor ou pior? E como é que a escola contribui com isso? E eu tomei isso daí e comecei a estudar bastante sobre esse tema. E aí a coisa foi rolando e fui parar fazendo o mestrado esse ano. Mas na autorregulação tem uma coisa que é assim, que a gente fala. Eu quero que o aluno aprenda. É exatamente o que você falou. É igualzinho. Parece. Você foi falando, tem o livro da Eveli Borochovitch, é a professora da Unicamp. Capítulo 3. Você falou o capítulo 3. Impressionante agora. Isso é uma aprendizagem autorregulada do livro. Então, eu quero que o aluno aprenda a estudar. Mas quando que eu, escola, falei como é que se estuda? Nunca. A gente dificilmente falou. Sabe, dificilmente a gente fala. E aí quando a gente conta como a gente estudou, e a gente às vezes nem lembra direito, eu vou dando pra ele, não é que ele vai fazer igual o que a gente fez, mas ele vai ganhando repertório. Se eu conto como eu fiz, você conta como você fez, você conta como você fez, todos os professores vão contando, ele ganha repertório. E aí ele entende como é que ele vai fazer, mas ele tem repertório pra isso. Hoje ele não tem. Como é que estuda? Uso o computador, leio o livro, faço exercício. É igual quando você está... Como que você desenvolve a habilidade da escrita, né? Lendo. Você vai lendo, você vai descobrindo outras formas de escrever e você vai criando o teu estilo, né? Sim. Por exemplo, eu vou lá... Uma das coisas que tem de aprendizagem, de autorregulação de aprendizagem, que tem a ver com estratégia de ensino e aprendizagem, né? Vamos grifar o texto. Como é que grifa? Grifa as partes mais importantes. Tudo bem. Beleza. Aí você olha, tem aluno que grifava tudo. Então, mas sabe o que acontece, Moraes? Tem aluno que grifa tudo. Mas vamos falar de professor, de coordenação, de nós. Você já fez isso com certeza que eu vou falar. Você já leu o texto e grifou. Quando você lê o texto de novo... Metade... Não, assim... Primeiro que você lê o texto de novo. O fato de você ler o texto de novo quer dizer que a sua grifada não serviu. Porque grifar é para destacar o texto mais importante. Da segunda vez que você lê, você não lê de novo. Você lê o mais importante, só que você leu de novo. E a hora que você lê de novo, você grifa mais coisas que você não tinha grifado. E tem coisa que você leu que você não acha mais importante. Você grifou, não dá pra pagar. Quando você olha, tá tudo... Só que o aluno, como tem menos maturidade, ele grifa tudo de uma vez. Porque ele acha que tudo é importante. Então, é onde as estratégias de autorregulação, elas impactam em como você vai aprender. É igual quando você vai falar de copiar da lousa. Como é que você faz para copiar da lousa? Você deu aula um montão de tempo. Você queria que os alunos copiassem tudo enquanto você estava falando? Ou não? Mas quantas vezes a gente foi lá
e disse pra ele como é que eu fazia, ou como que você pode copiar. Ué, todo mundo fez, eu fiz um monte de vezes errado isso. Eu queria que o cara fosse construindo a lousa junto comigo. Ele fosse fazendo junto comigo. Só que dava perto do sinal, velho. Eu corria pra acabar logo, porque tinha que acabar a aula. E o cara ficava perdido. Aí o próximo professor entrava em aula, falava, não, apaga não, que eu tô copiando ainda. Mas assim, são coisas que a gente não pensa no impacto que isso tem de aprendizagem. Eu vi que o mundo tinha mudado no dia a dia. Um dia, nunca esqueço, foi uma menina. Eu terminei a aula, né, o que ele falou, não apaga, não acabei de copiar. Era comum a gente escutar isso, né? Aí eu vejo a menina pegar um celular e fotografar a lousa. Aí ela falou, eu fiz assim, eu não me toquei na hora, eu fiz, o que você está fazendo? Ela falou, fotografa na lousa, não preciso anotar. Depois eu tenho a lousa anotada numa foto. Mas sabe o que eles estão fazendo agora, Maurício? Depois de... Porque tirar a foto da lousa diminuiu muito. Mas quando eles tiram, um tira, põe no grupo, compartilha a lousa. E os alunos que são mais estudiosos, eles pegam aquilo e passam a limpo. Porque na escrita você também aprende. É um outro processo de autorregulação. Claro, isso que eu ia falar. O problema da escrita, tanto que os países que estavam adotando só digital estão voltando à escrita. Caso da Finlândia, tal, os caras estão voltando, Suécia, né? Suécia, os caras estão voltando à escrita, porque eles viram que fez uma diferença. Isso tudo é estratégia de autorregulação. Só que nem a Nath, ela estuda, agora está na época de prova, e aí como que ela descobriu que ela aprende melhor? Ela se grava, ela fica mandando os áudios, ela fica mandando os vídeos para mim. Ela se grava explicando a matéria. Quando você explica, isso é uma estratégia. Quem é professor sabe disso. Você aprende. A gente vai ficando melhor à medida que o tempo passa. Exatamente. Quantas vezes eu terminava a aula e falava, puxa, eu nunca tinha pensado nisso assim. Dessa maneira. Você muda a tua aula. Isso é uma coisa. A gente já está 1 hora aqui, Fábio. O tempo passa, né? Quando você vai aqui, conversando assim, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente entrar aqui na reta final, que eu sempre faço. Você está na educação já há anos. Valeu a pena? Eu não tenho dúvida que vale a pena. Vale a pena. Sabe? A educação é uma coisa que quando você... Até, sim. Quando você vai lá, vive, e aquilo faz sentido pra você, sabe? Aquilo mexe com você, aquilo faz você sair do lugar, aquilo faz você correr atrás, faz brilhar o olho. Vale a pena, cara. É o brilho no olho, né? Quando você fala se o professor está motivado ou não, porque eu já cheguei para falar para colegas nossos, eu já cheguei a falar, falei, eu acho que você tinha que mudar de profissão. Na hora que você tem raiva do aluno, cara... Na hora que você está contra, né? Você é contra. Qualquer coisa que a escola faz, o cara é contra. Vai trabalhar em outra coisa, vai ser feliz, a gente mal resolvida. É um desserviço para você mesmo. Claro, você isso. faz mal, eu falo para ele, você vai ficar doente, vai procurar a tua vida. Mas assim, uma das coisas que eu falo sempre é o brilho no olho. Se o cara perdeu o brilho no olhar, quando ele fala de educação, quando ele gosta daquilo, segue o caminho dele, cara. Porque é lidar com gente, meu. Não é fácil, né? São muitas variáveis, cada vez fica mais complexo. Não acho que fica mais difícil, fica mais complexo. Vai entrando um monte de variável que não tinha antes. Sim, é isso aí. Então fica mais complexo. Mas é legal demais, cara. Se toda vez que eu vou lá e eu pego um texto para ler, venho ouvindo um podcast, vou fazendo essas coisas assim, eu falo assim, nossa, cara, né? Como é que eu vou impactar? Às vezes eu fico olhando no intervalo assim na escola, aquele mar de aluno, né, velho? Eu falo assim, como é que eu vou fazer para impactar esses moleques, né? Como é que eu vou fazer para permitir que eles possam ir além? Sabe? Eu sempre escuto as pessoas falarem assim, eu repeti a aula, é cansativo. É que nem peça de teatro. Você escuta o ator falar isso, e as pessoas escutam, o ator fala o que eu vou falar, mas as pessoas, elas escutam, mas elas não entendem. O cara fala assim, todo dia a plateia é diferente. E, consequentemente, a peça ganha uma nova dinâmica. Toda aula que você vai dar na sala,
Se você repetir exatamente a mesma aula na outra sala, pode dar certo, mas pode não dar certo, porque o público é outro. E você nunca sabe o que vai acontecer naquela sala, porque é aluno que vem com dúvidas, é um cara que vai falar uma coisa para você que vai, sabe, te chocar, é um cara que vai te falar uma coisa que você vai ficar encantado com o que ele vai falar. Alguma coisa que aconteceu na sala que você não estava sabendo. Alguma coisa que aconteceu na sala. Alguma confusão que deu lá que você não estava esperando. Exatamente, confusão. Dia que a sala está triste, tem dia que a sala está triste. É. Eu falava que havia um corpo, né, não palpável que envolve toda a sala. Sim. Aí você vai falar isso no dia a dia, em algum lugar, o cara já vai pensar em espírito, espiritismo, sabe, essas coisas. Você fala, caramba, existe você entrava, você falava, tinha sala que era chato da aula. Porque parece que aquelas pessoas juntas lá faz um baixo astral. E tem sala que você sente assim, você fala, dava a manhã inteira aula para esses caras aqui. Que o astral da sala era um outro. Né? E aí que também tem a ver com a autorregulação, que assim, você já deu aula numa sala pensando que aquele exemplo que você deu não ia funcionar na outra. Você deu aula numa sala dando aula para outra. Né? Você falava assim, você falava, não, falei isso, nossa, mas eu vou lá na outra turma agora, nossa, cara, naquela outra turma não vai dar certo, eu vou ter que pensar. Você fala pensando em outra. Né? Então essas coisas também tem a ver com isso, né? Com essas coisas de autorregulação que eu tenho estudado. E uma coisa que também é legal na aula, quando o professor monta uma aula, menos é mais. Essa frase que o pessoal fala hoje, há anos na educação, eu sempre penso isso. Miss Van der Rohe. Menos é mais. Se você, às vezes, você fala, você poderia falar muito menos, aprofundar mais, o cara ia fixar mais, né? Mas aí é uma discussão que meio que sem fim isso. Né, dentro da área de educação. Gostei, Fábio, foi assim um prazer conversar com você. Conversa aqui para a gente ficar horas, contar uns causos assim da educação, né? E escola é um celeiro de causos, né? Nossa, eu estou querendo fazer uma mesa, Fábio. Eu vou o dia que eu fizer, eu vou trazer maior, com mais pessoas. Descontraída, uma coisa dos causos da educação, né? Tem bastante. Nossa, aluno que levava cobra na bolsa, que foi no meu caso. O que a gente viveu em sala de aula, tinha umas coisas... Na tua primeira aula já aconteceu isso, né? Na primeira aula aconteceu isso, né? Então eu queria já sair correndo. Mas, você vê, se é outro cara, desiste, né? Eu vi professor largar amanhã. O cara estava dando aula, fez assim, isso não é para mim no pré-vestibular. Pré-vestibular é um mundo meio, né? Eu conheço um cara que dizia que é um mundo meio cigano, pré-vestibular, é verdade. O cara largou o giz lá, falou, não vou dar mais aula, vou embora. Foi embora, não tinha professor para pôr no lugar, cara. O cara simplesmente falou, não vou ficar mais aqui e não vou dar mais aula. Eu vi isso acontecer também. E olha que no pré-vestibular, a tendência de uma turma que não dê problema de comportamento, que é mais concentrado, que presta atenção, nem é uma turma, sabe, eles da educação básica. Querem, o cara quer passar na faculdade, eles têm uma meta. E muitas vezes o aluno que está no colégio não tem a meta. Então, E aí o cara vai lá e é uma sala diferente, né? Mas quando você fala da mudança de PV, só voltando um pouquinho antes de terminar, o que eu acho que o PV está acontecendo com o PV? É o PV aproximando da educação básica. Porque os alunos do pré-vestibular têm muitas questões que são muito parecidas com os alunos de colégio. E essa definição que você trouxe agora, os caras não têm mais. Você sabe quando eu estava na quinta série, antiga quinta série, que hoje é a sexta série. Outro dia eu me lembrei disso e eu fui forçando a memória para trazer, né? E até liguei para uma pessoa que estava comigo na sala, que é meu amigo até hoje. Eu falei, você lembra disso? Ou eu também estou delirando um pouco? Ele falou, não, era isso daí. Eu estava no colégio do estado, que era assim, rígido, sabe? 74, 75, 76. Época da ditadura também. E a escola traduzia muito isso, né? Hasteava bandeira, cantava o hino nacional e tal. E tinha uma professora de ciências que foi dar aula lá. Olha,
hoje, pensando, eu tenho vontade de chorar o que fizeram com que nós tínhamos tudo 10 anos na época. E era assim, entrava uma professora de história, que era brava, tal. Ninguém, você escutava as músicas na sala. Entrava um outro professor que brincava com a gente, descontraía. Entrava essa professora, era um negócio, assim, parecia que a sala entrava em transe. As pessoas começavam a aprontar, gritar, e ela não sabia controlar a sala. E na hora que a sala percebeu que ela não conseguia controlar a sala, o negócio foi ganhando uma proporção. E hoje eu pensando, era ela, porque assim, nas outras aulas, a sala não aprontava aquilo. Mas assim, os alunos subirem em cima das cadeiras e ficar batendo o pé na cadeira, gritando. E a mulher desesperada. Bom, resumindo, a mulher foi embora. Também, né? Tiraram a mulher, não. Era um negócio sem infernal. E entrou uma professora, que depois me acompanhou a vida inteira, chamada Maria Luísa, na Carioca. Chegou lá. A sala tentou fazer o que fazia com a professora anterior. Ela deu uma chacoalhada na sala, acabou. E essa professora, tanto que o meu mestrado está dedicado, uma das pessoas que eu dediquei foi a ela. Foi porque ela me levou a fazer trabalho de campo, ela punha os alunos em cima do ônibus lá e vamos pro meio do mato lá, botânica e tal. E era uma professora maravilhosa, excelente. E a sala tentou fazer o que fazia com a outra. Acabou. Mas hoje, pensando naquela professora, eu tenho pena. Hoje ela deve estar internada em algum lugar aí. Os alunos deixaram ela louca, cara. Sabe o que você falou agora? Você contou essa história. Eu acho que é uma das grandes... o que faz brilhar o olho da gente na escola. Uma professora marcou sua vida. A gente marca a vida de um monte de gente. Às vezes por uma coisa, sabe, que você falou um dia, que você nem lembra o que você falou, mas você marcou a vida de alguém. Então a possibilidade de marcar a vida de alguém, de fazer diferença na vida de alguém, eu acho que é uma das coisas que mais faz brilhar o olho, sabe? Eu estava fazendo um trabalho de campo para a gente fechar aqui. Eu levava os alunos da faculdade fazer trabalho. A gente foi fazer um trabalho em Paranapiacaba, mas não só Paranapiacaba. Eu aproveitei a cidade para poder fazer, tinha as trilhas lá, era Mata Atlântica, eu dava aula de geografia. Você acredita que eu estou no meio da floresta, no meio da Serra do Mar, aqui em São Paulo, com os alunos da faculdade, e eu escuto uma outra explicação mais longe, uma professora falando para os alunos também da parte. Eu parei, eu não havia mais de 20 anos, eu falei assim, Maria Luísa, ela tinha sido minha professora, ela foi minha professora do 5º ano, do 6º ano atual, até o 3º colegial. E era professora de ciências, depois de biologia. Sabia muito, muito. E eu escutei, eu falei para os meninos, espera um pouquinho, né? Eu fui andando assim, ela estava do outro lado da trilha com a sala. Eu olhei para ela, eu pensei, 20 anos se passaram, mas na hora falei, é o que você falou, professores que marcam, isso faz a diferença. O professor que marca a vida de um aluno é fantástico. E tá em educação é ter chance de marcar a vida das pessoas. É isso mesmo. Fábio, obrigado de você ter vindo aqui. Nós estamos já agora 1h10. Isso aí. Gravando. Legal. Maravilha. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigadão. Valeu, Moraes. Mais uma vez. Seguimos tá bom? Falou, obrigado. Obrigado, Moraes. Obrigado a você também pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.